recebendo aqui a deputada federal Iracema Portela, que gentilmente atendeu o nosso convite. Ela é pré-candidata a vice do pré-candidato Silvio Mendes, da chapa de oposição. Deputada, obrigado pela presença. A senhora teria vindo antes, mas por conta de uma gripe, a senhora ficou um tempo afastada, mas agora sim, recuperada, a senhora aceitou o convite. Obrigado. É isso aí. Obrigada a vocês, né, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você, né, participando desse jornal Bom Dia News. O Dia News, O Dia News, né, a seu convite, Douglas. Então é realmente uma satisfação muito grande estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores, né, da TV O Dia. Nós agradecemos. A gente conversava antes aqui, deputado, e falando de andanças pelo interior, e tem muita gente, por exemplo, tem alguns candidatos que estão acima do peso, aí começa a pré-campanha, com 2 meses já vê a diferença, porque tem que andar mesmo. A senhora mantém esse ritmo, né? A gente conversava aqui, a senhora, antes da pré-candidatura, a senhora sempre, quando volta de Brasília, a senhora praticamente volta e viaja para o interior, né? Eu sempre fui muito presente, né, no interior do estado, porque eu represento muitos municípios, né, e esses municípios sempre pedem, né, a minha presença, e eu sempre me fiz presente. E agora, né, nós iniciamos uma pré-campanha visando o governo do estado ainda no mês de setembro do ano passado. Essa pré-campanha, ela foi um projeto idealizado por mim, para que a gente tivesse, Douglas, a oportunidade de visitar os 224 municípios, né? Ainda na pré-campanha, né? Ainda na pré-campanha. Então, nós já estivemos em 180 municípios, né? E essa pré-campanha ainda não parou. E a pré-campanha, o intuito dela é percorrer os 224. Né? Então, temos feito essas andanças, né, de norte a sul do estado do Piauí. E por onde quer que a gente vá, é esse sentimento que a gente tem tido, né? Um sentimento por parte da população de mudança, de renovação, e estamos sendo muito bem aceitos aonde quer que a gente vá, em todos esses municípios. E é importante para que nós possamos, né, ouvir a população do estado, olhar no olho, né, de cada piauiense, saber os seus desejos, saber os seus anseios. Isso é o mais importante nessa pré-campanha. O pré-candidato Silvio Mendes disse uma frase na primeira entrevista que ele concedeu ao jornal, que nunca participou de um ambiente tão favorável, segundo ele, para a oposição do que a eleição deste ano. A senhora também tem viajado junto com ele, tem acompanhado isso, e como é que a senhora pode explicar quais os pontos que a senhora tem ouvido da população, que a senhora tem visualizado que favorecem mais a oposição nesta eleição do que em eleições anteriores? Realmente, a oposição nunca teve com reais chances de vitória como agora, né? Nesse pleito eleitoral, nós estamos extremamente fortes, né? Extremamente organizados, né? Então, assim, aonde quer que a gente vá, a receptividade a melhor possível. E eu acho, assim, que as pessoas estão cansadas de esperar pelas coisas que não acontecem, cansadas de ver uma segurança pública ruim, onde o cidadão tem medo de sair na rua porque tem receio de não voltar para sua casa. Aquele hábito, né, que a população tem de ficar nas portas das suas casas, está extremamente comprometido, porque as pessoas estão amedrontadas. E o estado do Piauí hoje é o estado que menos investe em segurança pública do Brasil. Nós investimos menos da média nacional. Sem falar no nosso contingente, né, da Polícia Militar, que é menos da metade do que deveria ser. E ainda vem uma governadora falar de fazer o policiamento de bicicleta. Veja só que absurdo isso, porque a bandidagem que está solta por todo o estado do Piauí está muito bem aparelhada. Então, assim, nós também, a polícia também precisa estar muito bem aparelhada. Então, a gente acredita que fazer esse contingente com bicicleta não seria algo eficiente, né? Então, as viaturas sucateadas por todo o estado do Piauí. Então, é realmente uma situação calamitosa. É uma situação muito triste, porque passa a segurança pública do estado do Piauí. E às vezes eu estou nos meus pronunciamentos, né, nas cidades, e eu sempre digo que um secretário
de segurança pública, ele não pode ser político. Porque ele sempre vai estar preocupado em fazer a sua política, sempre vai estar preocupado em se reeleger. E não vai estar preocupado em fazer o que realmente precisa ser feito. Então, eu acho assim, que um secretário de segurança, secretário de saúde, secretário de educação, eles têm que se comprometer em cartório que não serão candidatos a nada, porque aí sim nós teremos políticas públicas realmente eficientes. Então, agora há pouco esteve o pré-candidato a governador Rafael Fonteles, aí eu falava, por exemplo, caso o senhor chegue ao governo, qual seria o perfil do seu secretariado? E aí eu faço essa mesma pergunta à senhora, o que é que a senhora tem discutido com o pré-candidato Silvio Mendes, com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, em relação a perfil de secretariado? A senhora está defendendo aqui um perfil extremamente técnico em determinadas áreas, mas esse perfil técnico extensivo às outras áreas também, ou seja, que haja um foco na questão técnica em cada pasta? Sendo muito sincera com você, Douglas, eu, o doutor Silvio e o Ciro nunca tratamos dessa questão ainda. Nós nunca tratamos desse tipo de assunto, de cargos, nem de como seria o perfil desse secretariado. Na minha maneira de ver, seria um perfil mais técnico, né? Um perfil realizador, porque é nisso que nós precisamos atualmente no estado do Piauí. Nós precisamos mudar radicalmente essa forma de administrar o Estado, porque o que está sendo feito atualmente, que está sendo feito há mais de 20 anos, não está rendendo frutos para o nosso Estado. E nós queremos ver o Piauí, esse Piauí tão rico de potencialidades, nos trilhos do desenvolvimento cada vez mais. Senhora falou em mais de 180 municípios, e aí tem acompanhado, e claro, são municípios do norte, municípios do sul, sim, várias regiões do estado do Piauí. A senhora tem percebido, deputada, questões mais específicas? Claro que cada região de desenvolvimento, digamos, tem uma realidade, mas no geral, são questões que variam de região para região, ou de um modo geral, as reclamações que a senhora diz ouvir durante as suas visitas são basicamente as mesmas e as áreas são também as mesmas? Basicamente são as mesmas, né? A questão da saúde também, onde quer que a gente vá, a queixa é uma só, né? Os nossos hospitais regionais extremamente sucateados, onde as pessoas não têm o seu socorro, elas não têm o básico que elas precisam. Então, elas têm que se recorrer, têm que se socorrer aqui na nossa capital, Teresina. Isso não é justo para as pessoas que moram tão distantes, né? Porque o Piauí é muito grande, né? Então, tem regiões que ficam a 700 quilômetros, 800 quilômetros, 600 quilômetros. Então, nós precisamos cada vez mais aparelhar os nossos hospitais regionais. Para você ter uma ideia, nós não temos nenhuma maternidade em nenhuma cidade polo aqui do estado do Piauí. Isso é um verdadeiro absurdo. A senhora, né? Inclusive, tem emendas da senhora para a maternidade, essa nova, né? A senhora destinou algumas emendas para essa... Sim, desde o meu primeiro... Eu estou no meu terceiro mandato de deputada federal. Desde o meu primeiro mandato de deputada federal, que eu aloquei recursos para a construção do Centro Materno Infantil, que é a nova maternidade aqui do estado do Piauí, que é uma obra, assim, importantíssima, que ainda hoje não foi inaugurada. Então, a gente fica, assim, ressentida, né, com relação a isso, porque são tantos anos, né, colocando recursos, mais de 25 milhões de reais, que eu coloquei para a realização dessa grande obra, como um presente para a Teresina e como um presente para as mulheres, né, do estado do Piauí. E essa obra, infelizmente, não foi ainda inaugurada ao longo de todos esses anos, né? Então, a gente espera que no próximo governo a gente consiga, né, realizar esse grande sonho para todas as mulheres piauienses, que é ter esse centro materno-infantil
eficiente e capaz de atender as mulheres como elas precisam e como elas merecem, né? E também nós temos no nosso plano de governo a realização para construir várias maternidades, né, nas nossas cidades mais importantes, nas nossas cidades polos, porque é inadmissível que as mulheres que estejam em situações, né, de risco tenham que vir muitas vezes, né, longas distâncias, percorrendo longas distâncias, sem falar nas condições das estradas, né, que são ruins para virem até aqui a capital. Nós temos vários casos, Douglas, de mulheres que tiveram problemas no parto e que morreram, né, por falta de assistência, porque não tiveram a oportunidade de vir aqui para a nossa capital, Teresina, se socorrer. Temos vários exemplos. Deputada, como é que a senhora... a gente vive num momento de polarização, num momento de discussão mais acirrada de questões, sejam quais forem as questões, mas se é alguma questão relacionada à política, principalmente. Aqui no estado do Piauí também não é diferente. A gente já vê uma radicalização nas redes sociais, já vê uma discussão. Como é que a senhora projeta esse período? Porque na pré-campanha tem limitações. Os pré-candidatos não podem avançar determinados limites, mas na campanha não. Então a campanha já pode tratar efetivamente de voto, pedir voto. A senhora acha que vai ser uma eleição, digamos, mais discutida, debatida, ou a senhora teme que possa haver essa radicalização durante o período eleitoral? Eu acredito sempre que a radicalização, ela faz parte, né, de um pleito eleitoral, não tem como a gente fugir disso, mas obviamente que a gente vai tentar, né, discutir os problemas do estado do Piauí e buscar as soluções para esses problemas. E nós, assim, estamos recebendo essas últimas pesquisas, né, que foram divulgadas, inclusive hoje. Eu divulguei nas minhas redes sociais uma pesquisa do Instituto Opinar, né, que nos dá a vitória no primeiro turno com mais de 54% dos votos aqui dos piauienses. Então, nós recebemos o resultado dessa pesquisa do Instituto Opinar, assim, com muita humildade, né? E assim, vamos cada vez mais percorrer o estado do Piauí, ouvir as pessoas, saber os seus anseios, as suas reivindicações, e é isso, olhar no olho de cada piauiense, né, trazendo, né, essa esperança que é o que todos os piauienses precisam e desejam. Deputada, para a gente, caminhando já para o final da nossa entrevista, eu queria tratar de um assunto mais pessoal, que é o seguinte: a senhora tem a possibilidade, caso a senhora e o doutor Silvio sejam eleitos na próxima eleição, de ser a vice-governadora do estado do Piauí. E, obviamente, em determinados momentos, a senhora vai em viagens, por exemplo, a senhora pode assumir o governo, ser governadora do estado do Piauí. E aí eu me lembro do seu pai, que foi governador do estado do Piauí, e a senhora agora exerce um mandato de deputado federal que foi exercido pela sua mãe também, de forma muito, digamos, a primeira. Teve um papel fundamental. Então, assim, como é que a senhora, isso passa um pouco pela cabeça da senhora, porque a senhora nasceu no seio político, a senhora conviveu, essa questão de bastidores do poder que nós jornalistas buscamos, a senhora era o dia a dia da senhora, né? Então, a senhora de uma certa forma sente, assim, eu fico imaginando, quando a senhora lembra do seu pai, da sua mãe, de uma certa forma percorrer esse mesmo caminho, chegar em alguns lugares que eles chegaram também. A senhora, nessa correria, para fazer essa comparação, refletir sobre isso? Sempre, Douglas, eu tenho a oportunidade de fazer essa reflexão, né, essa comparação, e eu digo sempre, né, nessas minhas andanças, que eu praticamente nasci na política, né, porque quando os meus pais estiveram na política, eu era muito pequena, então assim, aprendi a fazer política com eles, né? Essa política séria, essa política honesta, essa política que tem muita responsabilidade com a coisa pública. Então, assim, eu tive dentro da minha casa a melhor escola de política que alguém pode ter, né? Porque os meus pais, eles estiveram na política, né, durante muitos anos e saíram da política sem nada
que alguém falasse a respeito da conduta política deles, né? Nada que desabonasse essa conduta política deles. Então, é um orgulho para mim, uma honra muito grande para mim. Eu até brinco às vezes com o Joel, né? Porque eu digo, Joel, eu venho, né, de uma família de políticos, diferente do Joel, né? Que o Joel realmente vem de uma família muito, muito humilde, lá de baixo, né? E o Joel conseguiu, né, através do seu esforço, do seu trabalho, ser vereador, nosso pré-candidato ao Senado, né? Ele conseguiu ser vereador, quando ninguém acreditava nele, conseguiu ser prefeito de Floriano por 4 vezes, né? Um homem testado, um homem aprovado. Mas assim como o Joel tem muito orgulho da vida dele, da trajetória política dele, eu também tenho muito orgulho da minha trajetória política, né? Da minha história de vida, né? Então eu estou no meu 3º mandato federal, de deputada federal, estou abrindo mão de um 4º mandato, onde todos sabem que eu seria reeleita com facilidade, né, pelo trabalho que eu venho desempenhando ao longo de todos esses anos, representando esses municípios. Eu me considero, Douglas, uma deputada extremamente municipalista. E eu acho que temos que fazer, no estado do Piauí agora, um governo municipalista, onde a gente chame todas as lideranças, sente com essas lideranças, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, as lideranças em geral desses municípios e veja realmente o que aquele município precisa, o que aquele município deseja. Então, eu acho que a gente vai inaugurar no estado do Piauí uma nova era de administrar. Deputada, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-la aqui. E a senhora vai ser convidada, o Extremo Dia vai fazer a maior cobertura das eleições este ano, e a senhora volta outras vezes para a gente discutir já especificamente as questões relacionadas ao plano de governo. Obrigado. Muito obrigada, um grande abraço a você. Obrigado.